Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra para o mês de janeiro de 2023. É ano A, certo? E vamos iniciar rezando uma oração para este mês de janeiro, né? E também nos recordando a oração mundial que o Papa nos propõe para este mês para o apostolado de oração, tá? Para o mês de janeiro. Então vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar rezando a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, que é dedicado para este mês de janeiro. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol de justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo o mal, livrai-nos, Jesus. De todo o pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus.
pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, nós vos suplicamos que concedais a nós, que vô-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor, porque viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, lembrando o tema de oração da Rede Mundial de Oração do Papa, para o mês de janeiro. Pelos educadores. Rezemos para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez da competição e ajudando em particular os jovens mais vulneráveis. Rezamos agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, em intenção, do Papa Francisco, certo? E também para todos que faleceram já desde o final do ano passado até agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 28 de janeiro de 2023, a cor litúrgica será branca, porque nós vamos fazer memória de São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. O único pitaco que eu vou falar é a respeito, não é nem a respeito, é porque envolveu o nome de São Tomás de Aquino. Dentro do meu Facebook, nem adianta procurar, porque quem é de fora não vai ver. Eu consegui bloquear isso. Para todos, inclusive. Tem um jeito no Facebook de bloquear, por exemplo, quem vê quem são meus amigos. Então, por exemplo, os amigos de um nicho específico se veem lá, mas de outro nicho não se veem. Eu achei importante para preservar a identidade das pessoas que possam, por acaso, estar lá como meus supostos amigos, né? Conhecidos só. Conhecidos de Facebook. Algumas pessoas que curtem, tá? São realmente pessoas que estão me acompanhando. Outras não. Outras me seguem ou apareceu aleatório e curtem. Sabe? Por quê? Porque eu tenho uns colegas lá que eu só falo no Facebook, eles só curtem. Falam assim, superficialmente. Mas curtem, comentam umas coisinhas e tal. E é daquela minha época passada do esoterismo. E quando eu comento, por isso que eu evito muito de curtir e compartilhar páginas que eu não curto ou que o Facebook me indica. Por quê? Esses dias apareceu a publicação e logo na sequência o comentário de uma senhora daquelas eras priscas lá que eu fazia parte. Mas ela é gente boa, né? Eu sempre rezo pela conversão das pessoas. Quem sabe não volta atrás, né? Não pensa melhor na vida. E aí era alguma coisa numa página chamada Grupo de História e era falado sobre São Tomás de Aquino,
Só que foi uma coisa muito superficial, porque não é querendo me gabar, né? Mas uma época eu fiz umas disciplinas de pós ali na Federal e a gente estudou um pouco do Dr. Akhenaten. Esse é um dos termos pouco falados, mas que quem fez filosofia, teologia e tal vai saber. E história medieval também. Dr. Akhenaten. Automaticamente é São Tomás de Aquino. Então foi falado de forma superficial e na sequência essa senhora, conhecida minha, falou bem assim: eu não entendo por que não pode ser só São Tomás. Quase que eu respondi, mas eu não vou responder porque não adianta, a pessoa não vai entender mesmo. Ué, por que é São Tomás de Aquino? Porque tem São Thomas More. É para definir qual São Tomás, porque tem vários. Tem Bem-aventurado Tomás, tem Beato Tomás. E Tomás de Aquino, ele é definido até pelo Aquino. Doutor Akhenaten. Aí não me pergunte por que também que é Aquino, mas eu entendo assim, tem que dar nome completo. Ou então, Santo Agostinho. Nós sabemos quem é Santo Agostinho, mas para quem não chama ele de santo como os evangélicos, ele é chamado como Agostinho de Hipona. Para os ateus, lá, historiadores e tal, filósofos, é Agostinho de Hipona. Da cidade de Hipona. Não é? Porque evitam de chamar de santo. Não acredito em santo. Entendeu? Então, por favor, gente, não vamos fazer pergunta idiota, né? E assim, depende da pergunta pro Google que ele responde. O Google, pelo menos, te dá um vislumbre de alguma coisa. Eu sou da seguinte opinião, o povo não sabe pesquisar mais. Você tá com uma dúvida? Antes de falar uma bobagem e ficar aparecendo nos comentários para passar por, né? Passa por idiota. Pesquisa, gente. Guarda a tua idiotice na cabeça e vai procurar. Se informa um pouquinho. Ou então deixa pra lá. Porque é só alimentar a ignorância. Gente, como rede social é uma alimentação de ignorância, né? Bom, mudando um pouco de foco, eu não quero entrar muito no pitaco, que eu tenho coisas para resolver no mundo real. Mas, assim, para quem rezou para mim, por mim, com mim, enfim, para esta pessoinha que vos fala, para eu deixar de ficar jogando joguinho, olha, eu excluí 2 joguinhos que eu achava importante na minha vida. E eu quero agradecer aí, se alguém rezou, né? Mas não tem problema, alguém deve ter rezado em algum momento. Então eu quero agradecer bastante. Eu consegui excluir 2 jogos que eu achava que era importante para ficar jogando. Agora só falta um, que é o do café. Mas não tô jogando muito não, sabe? E isso foi muito importante porque eu tive uma crise de nervos. Eu mesmo me provoquei na minha ansiedade, mas eu tava irada. Nossa, tudo me irritava. Aí eu precisei dar uma volta na vida mundana por aí. Aí pensei, vou passar na lojinha da Canção Nova aqui pertinho de mim. Perto não, meio tem que pegar um ônibus, né? Mas tá próximo, não é tão longe assim. Podia ser pior. Se fosse antigamente, onde era antes, nos inícios da coisa da Canção Nova, sim, ia ser bem longe. Mas aí eles vieram um pouco mais pertinho de mim. Aí eu aproveitei também, dei umas volteadas no shopping, né? Pra ver se esfriava um pouco a cabecinha, deu certo. Mas eu queria já fazer indicação de alguns livros. Ai, qual que eu vou falar? Bem, hoje é sábado, é dia de Nossa Senhora, mas não tem problema. Geralmente se fosse sexta, né? Eu achei um livro do Monsenhor Elias José Salé, Um Ano com o Coração de Jesus. Uma publicação da Edições Loyola e Apostolado da Oração. Bem interessante. Tenho meus motivos particulares com relação a isso, tá? Outro livro, Novenas Marianas Diversas, né? Mas assim, Novenas Marianas da editora Canção Nova. Esse aqui é pro canal, né? Vai que eu volte a fazer, né? Então tem novena Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, mas sempre olho assim se tem Nossa Senhora do Carmo, né? Aí tem também. Então tá tudo certo. Mas a indicação mais importante de livro aqui, que também vai servir como um roteiro, tipo um retiro popular para o período quaresmal aí que tá chegando, é de um autor, é de uma pessoa que está agora sendo redescoberta novamente, mas que deveria ser redescoberta antes. A Vida Vale a Pena Ser Vivida, Venerável Fulton Sheen, da editora Mensageiros, que é da editora do Frei Gilson do Monte.
Na verdade, eu já tinha visto esse livro no site e fiquei pensando, vou comprar, não vou comprar? Não, mas se for para comprar, eu tenho lá o Terço das Lágrimas, lá, Nossa Senhora das Lágrimas, a aparição particular de Nossa Senhora das Lágrimas para a irmã lá, tal, do interior de São Paulo, né? Então eu fiquei nessa dúvida cruel, só que eu cheguei na loja, vi, tava numa promotion lá na loja, aí comprei. Eu li o primeiro só capítulo, mas eu acho que eu já vou começar a ler antes da quaresma, porque não adianta, gente, eu não sei lá como é que vai chegar como é que eu vou chegar na quaresma, não sei nem se eu chego na quaresma, se eu vou sobreviver ou como aconteceu o ano passado, eu fui tentar fazer certinho, ora, entrou um bicho em casa, acabou com tudo, meu ânimo degringolou, então eu já vou começar já. Pra mim a quaresma é hoje já. Porque no estado calamitoso que o mundo está, melhor fazer logo. Então, essa é uma indicação que eu tenho para dar para vocês. São 50 capítulos mais curtos. O que eu posso falar do senhor venerável Fulton Sheen? Ele foi bispo de Nova York. Na década de 50 para 60, onde lá nos Estados Unidos a TV era algo assim, objeto de consumo das famílias norte-americanas, né? Ele foi, ó, para você ter uma ideia, ele foi o primeiro a aparecer em rede nacional televisiva no planeta. Ele que começou com esse negócio de aparecer na TV e evangelizar na TV. Ele tem um estilo assim, meio Padre Reginaldo Manzotti. Então, antes que você fale que não, porque o Padre Reginaldo Manzotti. Não, antes do Padre Reginaldo, teve o Monsenhor Jonas, mas de outro jeito, né? E antes deles todos, o venerável Fulton Sheen. Ele que foi o primeiro a aparecer em TV. Primeiro. E tem vários relatos a respeito do venerável Fulton Sheen, que vocês deveriam pesquisar. Padre Paulo Ricardo fala, aleteia.pt fala, a CI Digital fala. Então, procurem saber, sabe? Era um homem muito enérgico. Fez, assim, ajudou na conversão de algumas pessoas, assim, que é impressionante, né? Para finalizar, quando ele estava, às vezes, numa cidade, não sei se em visita, em viagem, o que que é, ele tinha um propósito. Ele tinha que rezar, não sei se um rosário ou um terço, numa igreja, num sacrário. E aí, às vezes, acontecia que o evento, ou ele chegava muito tarde, ele tinha que fazer já o propósito. Ele pegava um táxi, falava assim pro táxi: Oi, táxi, senhor táxi, me leva para a igreja católica mais próxima que o senhor conhece aí. E pare o carro, mas deixa o taxímetro ligado. Aí, o que ele fazia? Mesmo não podendo entrar, porque era de noite, porque era de madrugada, ele rezava o Santo Rosário. Não sei se era acho que era o completo mesmo, acho que era o Santo Rosário. E aí, né, às vezes a gente tá aí, fazendo os trem aí, passeando e tal, né, e nem para chegar da porta de fora para rezar, né, pedindo perdão dos pecados, sei lá quais eram os pedidos, porque como ele era bispo, então muitas coisas chegavam para ele para que rezasse, né. Eu não conheço mais detalhes da vida do venerável Fulton Sheen. Não sei também se ele é parente daqueles atores de Hollywood. Tem dois, né? Tem o pai e o filho lá, Charlie Sheen. Tem dois atores de Hollywood que têm o mesmo sobrenome. Não sei se é parente, né? Mas fisicamente parece parecidos, assim, mas não sei se é também, que é uma coisa meio mundana, mas que me veio esses tempos. Mas ele tem, é muito gratificante saber que há um escrito. Mas é importante lembrar também do seguinte: ele é um homem do seu tempo. Então, por exemplo, o capítulo 1, o que que ele fala? Ah, tive que aprender francês e tal. Por quê? Naquela época em que ele estava se formando para ser padre, ou que já estava num grau, né, tal, de maturidade no sacerdócio, naquela época, a primeira língua estrangeira a ser aprendida não era o inglês. O inglês só foi estabelecido no pós-guerra, bem depois. Acho que depois da década de 70 que começou a mudar essa questão de, não, eu tenho que aprender inglês para poder ser, né, para se comunicar no mundo. Até o começo do século XX, até meados da Segunda Guerra Mundial, até a década de 50, a língua, digamos, mundial, que todo mundo sabia e deveria saber, era o francês. Então eu estou dizendo isso porque tem um primeiro capítulo vai falar disso. Que ele foi para aprender francês. Ele não foi aprender francês à toa. É porque toda a documentação da época, por exemplo, além da língua local, tinha a língua
mundial, digamos assim. Hoje em dia, um passaporte tem lá inglês e português, por exemplo, né? Faz transcrição do Google para o inglês e português, não é? Porque ficou no inconsciente da gente. Mas quando eu vejo os passaportes, o passaporte dos meus avós, quando vieram para cá, a língua mundial da época era o francês. Eu tenho a cópia, sabe? Dos passaportes. Estava em francês, além do japonês. Então, às vezes são pequenos detalhes, mas às vezes você na hora fica perguntando, fica na dúvida, por que será? Mas isso explica alguma coisa, então já te ajuda, estou avisando, né? Se você for comprar o livro, ou você conseguir o livro, se atente a esse fato. Então, o venerável Fulton Sheen foi um homem do seu tempo. O que estava acontecendo naquele tempo, entendeu? Se pergunte, quando que iniciou a TV PB? Não era nem Technicolor. Technicolor é ótimo, né? É quando passa do preto e branco pro colorido. Do tempo do Technicolor. Tinha um desenho do Ludovico Von Pato lá que diz que, nossa, estão enxergando tudo em Technicolor. Ai, eu tô ficando velha, meu Deus. Hoje em dia o que que é? Digital. 4K. Não, como é que é? TV 4K, né? Nem sei quantos K, sei lá pra que é esse K. Sei que é um negócio hiper realista, lá pra você fazer jogo, pra você ver a imagem, né? Você vê até que a pessoa não fez a barba, né? TV digital pega uns lances, mas aí falha o sinal também, né? Então, naquela época, não passou ainda pro Technicolor. Então, seria importante você também saber a história da televisão nos Estados Unidos. Me divirto. Ai, gente. Ai, deixa eu terminar logo que eu tenho que resolver uns assuntos, gente. Tem gente esperando pizza em casa. Hein? Então, a primeira leitura desse sábado, Hebreus 11, versículos de 1 a 2 e de 8 a 19. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril, já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu uma multidão comparável às estrelas do céu, inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e imigrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava seu filho único, do qual havia dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. O responsório de hoje, Lucas 1, o responsório geralmente é um salmo, mas é referente a Lucas capítulo 1. Benditos, com o refrão: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a teu povo visitou e libertou. E o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou. Evangelho de hoje, Marcos 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher.
Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho desse domingo foi Mateus 4, versículos de 12 a 23, em que Jesus está montando a equipe dele de apóstolos, está montando seus representantes para enviar de 2 em 2. Então, essa semana há a questão dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, dos seus representantes, tá certo? Semana passada foi falado da ordem de Melquisedeque, a vocação e o ministério ordenado de Cristo, o segundo tempo comum. Primeiro tempo comum foi apresentado Jesus, logo depois da Epifania e batismo do Senhor. Jesus está no meio de nós, o Filho de Deus está no meio de nós, e quem que já sabe disso? Os demônios. Os demônios já sabiam disso. Tá? Mas Jesus não queria que os demônios proclamassem, porque era o objetivo dele se apresentar aos filhos de Deus, aos seres humanos. Agora vamos para o capítulo 6 do livro 1 da Imitação de Cristo, Thomas de Kempis. Das afeições desordenadas. Parágrafo 1. Todas as vezes que o homem deseja alguma coisa desordenadamente, torna-se logo inquieto. O soberbo e o avarento nunca sossegam, entretanto o pobre e o humilde de espírito vivem em muita paz. O homem que não é perfeitamente mortificado, facilmente é tentado e vencido, até em coisas pequenas e insignificantes. O homem espiritual, ainda um tanto carnal e propenso à sensualidade, só a muito custo poderá desprender-se de todos os desejos terrenos. Daí a sua frequente tristeza quando dele se abstém e fácil irritação quando alguém o contraria. Parágrafo 2. Se, porém, alcança o que desejava, sente logo o remorso da consciência, porque obedeceu à sua paixão, que nada vale para alcançar a paz que almejava. Não, para alcançar a paz que almejava. Em resistir, pois, às paixões, se acha a verdadeira paz do coração, e não em segui-las. Não há, portanto, paz no coração do homem carnal, nem no do homem entregue às coisas exteriores, mas somente no daquele que é fervoroso e espiritual. Gente, desejo a todos um ótimo sábado. Amanhã é dia de missa. Se não puder ir amanhã, tem hoje, né? Deus conhece o coração das pessoas, suas atividades. Eu não falo nada porque eu tenho minhas atividades domingo também, sabe? Então, tem dia que tem que fazer isso. Vai no sábado à tarde, não dá para ir domingo. E se o padre não gostou, paciência. O senhor quer trocar comigo? Quer fazer a experiência da minha vida? Né? Então, cada um tem sua consciência. E o importante, penso, né? Lógico, se não for para ofender Jesus, se não for para faltar tudo, só não pode ficar passando alto pano, né? Se autolimpando aí, certo? Mas qualquer coisa, melhor confessar, então, né? Tem um pouquinho de escrúpulos. Às vezes eu acho que a gente ouve muitos padres e isso acaba atrapalhando um pouco, sabe? A importância da direção espiritual é o seguinte, por exemplo, mesmo sendo direção espiritual virtual, você ouve muito Frei Gilson. Então, ouça o que o Frei Gilson fala, mas não esqueça do seu pároco. Eu sei que às vezes pode ser párocos lá da Teologia da Libertação, né? Tem situações complicadas, assim. Aí eu não posso falar porque até hoje, graças a Deus, desde 2016, eu não peguei ninguém da Teologia da Libertação. E se eu não tô sabendo. Porque não aparenta, por enquanto, né? Então, mas existem algumas dioceses, arquidioceses, que a coisa escancaradamente, né? E eu mesmo, na minha infância e adolescência, eu tive alguns padres da Teologia da Libertação. Era a década de 80 para 90. Bem complicado. E aquilo me irritava. Porque, no fundo, a alma sabe que aquilo não é verdade. A alma já sabe que aquilo não está certo. Né? Não vou ficar falando sempre da igreja que eu frequentei aquela época para fazer a formação de 5 anos, mas quando era um padre mais antigo que até faleceu, padre Constâncio, ele era da parte tradicional.
Ele falava da palavra, era cansativo? Era, mas não, tá certo. Aí entrou um que começava a falar coisa de política, aí o negócio não foi pra frente, né? Então a alma sabe, mas mesmo assim é missa, beleza? Então, um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo, né? A dona Maria Helena aqui tá tentando ficar na paz de Cristo, tá? Tô tentando. Mas, como eu falei, meu objetivo, liturgia da palavra, fazer você entender melhor a palavra do que eu, né? Por favor, me supere. Vou ficar muito contente, tá? Quiser esnobar, pode esnobar também. Só não vem falar do meu nome, entendeu? Mas pode esnobar, seja melhor que eu. Em silêncio, mas, né? Aí vou mostrar pra aquela coisa feia lá que eu sei fazer melhor. Claro que você sabe fazer melhor, porque eu, na verdade, cheguei de paraquedas, falando besteira, fake news, e aí o povo que era pra ser um entendido da coisa, fala mais besteira pior que eu. Mas não dá, gente, né? Então, por favor, tá? Sinta-se à vontade. Um abraço a todos.